Agora a gente traz um destaque internacional para você. Durante esses mais de 90 dias de invasão à Ucrânia, a crise humanitária tem se intensificado. Então eu vou acionar o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que tem os detalhes para gente, as atualizações. Oi, Luca, boa noite. Com essa guerra também de informações, é possível saber qual o número real de mortos até agora? Boa noite, Lívia, Vitor. Pois é, a gente viu que antes da guerra a gente tem uma guerra também de narrativas, várias informações que não convergem. E agora que a gente também tem mais de 90 dias de conflito e muitos dados contrastantes chegando, é difícil também ter uma real noção do tamanho da tragédia humanitária. Mas a gente sabe de alguns números que são fatos por ter órgãos internacionais por trás, principalmente as Nações Unidas, fazendo a contabilidade. O primeiro número que chama atenção são os mais de 6,5 milhões de refugiados que deixaram a Ucrânia desde o começo da guerra, indo principalmente para a Polônia, para a Hungria, para também a Rússia, além, é claro, dos quase 9 milhões de deslocados dentro da Ucrânia. Em relação ao número de civis mortos, a gente viu que hoje um relatório das Nações Unidas divulgou mais de 4 mil vítimas civis desse conflito, mas as autoridades ucranianas garantem que esse número é maior do que 25 mil, considerando os dados coletados principalmente em Mariupol, já que dia após dia embaixo dos escombros, novos cadáveres são encontrados e esse número assusta cada vez mais. O próprio prefeito de Mariupol disse que apenas na região da cidade dele, mais de 20 mil vítimas foram contabilizadas, além, é claro, de todas aquelas outras cidades, Kramatorsk e outras regiões na província de Lugansk e Donetsk. A gente vê que em relação às vítimas militares também se fala em números contrastantes. Os ucranianos dizem que são cerca de 5 mil soldados mortos, enquanto que órgãos de inteligência internacional dizem que esse número pode ser muito superior, quase o dobro. Assim também para as vítimas russas, né? Os russos admitem que apenas 1.300 soldados morreram, onde também a inteligência britânica fala que esse número pode ser 2.500 a 3.000. Então a gente vê que essas narrativas, não só as narrativas, mas os dados em si são complicados de serem afirmados com 100% de certeza, já que nós não temos a possibilidade de jornalistas independentes e outros órgãos internacionais de circularem livremente pela Ucrânia, e apenas quando a guerra terminar e a reconstrução do país começar, que olhando todos os escombros, podendo também identificar cada uma das vítimas, se era civil, se era militar, qual a família de cada uma dessas pessoas, que vamos ter a real noção. De qualquer maneira, a tragédia humanitária é imensa, as imagens que chegam dia após dia são cada vez mais fortes e, consequentemente, a falta de qualquer tipo de conversa no campo diplomático assusta a comunidade internacional quando pensamos que não há perspectiva para que esse conflito acabe. De tão grande que é essa guerra, os estragos que esse conflito tem proporcionado, principalmente nas regiões mais afetadas da Ucrânia, há quem diga, e eu digo astronautas, que essa tragédia pode ser vista do espaço. É isso, Luca? Exatamente, Lívia. Um astronauta alemão, Matthias Maurer, ele disse que da Estação Espacial Internacional, observando a Ucrânia por cima, desde o começo da guerra, conseguiu-se perceber os diversos momentos dessa guerra, né? Desde quando começou a invasão, as luzes nas cidades sendo totalmente desligadas, depois a falta de energia em algumas regiões, além, é claro, da fumaça causada pelos bombardeios intensos dos russos na região de Mariupol, na região sudeste do país. Então, até no espaço consegue ter uma noção dessa tragédia humanitária, imagine as pessoas que estão lá dia a dia vivendo esse inferno, até como muitos políticos ucranianos falam, sem ter, como eu disse, a perspectiva de que isso vai acabar daqui para frente. Obrigada pelas informações, Luca Bassani. Boa noite, bom fim de semana para você. Rodrigo Constantino, a ONU estima que são cerca de 4 mil mortos, civis mortos, ao longo de todos esses dias de guerra, né? Meses de guerra. Mas autoridades ucranianas falam que esse número pode ultrapassar 25 mil. O que é mais plausível para você? Olha, como existe tanta desinformação nessa guerra de narrativas também, né? E nós não temos acesso a detalhes concretos, eu acho que nessa hora só tem uma coisa a fazer, somar os dois extremos e dividir por 2. Deve ser alguma coisa no meio do caminho. Agora, é muita gente.
é muita gente, é uma tragédia humanitária, fora os milhões e milhões de refugiados. Isso é mais fácil de você identificar, né? E, como disse o Luca, quer dizer, algo como 6 milhões de pessoas já. É um negócio, é uma desgraça, né? Então, infelizmente, uma das análises que eu adoraria que eu estivesse totalmente equivocado, né? E que já tivesse chegado a uma solução diplomática. Mas eu ainda não consigo enxergar um desfecho breve, rápido, no horizonte para esse conflito por causa dos motivos que provavelmente levaram Putin a essa decisão agressora, né, de invadir o país, e também da postura do Ocidente. Então, infelizmente, isso deve se arrastar por um longo período e vai ser um daqueles conflitos que, bom, a gente tem na história alguns, né? Irã, Iraque, ficaram 8 anos, 9 anos. Isso pode ser realmente algo que a gente pode estar comentando ainda daqui a meses, daqui a anos.